Opa, tudo bom? Estamos de volta aí com o nosso aulão. Hoje eu quero conversar com vocês aí depois de uma pequena pausa, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estive em Belo Horizonte. Fui dar uma passeada, mas cá estamos. E, né, o cenário aqui de Salto do Itararé também, para quem me acompanha, já sabe que eu tô por aqui. E a gente vai tocar os aulões novamente, semanalmente, dentro da normalidade. Por pelo menos aí uns 2 fins de semana aqui de Salto do Itararé. Bom, eu quero conversar hoje com vocês sobre uma polêmica que aconteceu justamente no dia que eu estava viajando. E eu achei que é um assunto bastante interessante para trazer aqui para vocês que estão pensando em criar conteúdo, que é sobre os vazamentos da Twitch, né? O que gerou aí uma comoção gigantesca nas redes sociais, muita gente tendo acesso aí aos valores que alguns streamers recebem mensalmente. E, bom, eu quero aproveitar isso, né, pra gente falar um pouco sobre criação de conteúdo, remuneração e percepção de valor na hora de você monetizar o seu trabalho, né? Porque é extremamente importante que você que pensa ou cria conteúdo na internet, olhe para isso como um trabalho. Você pode se divertir? Claro. Pode ser um hobby? Pode. Mas você vai ter que aplicar certas lógicas, certas verdades, certas técnicas nessa criação de conteúdo que você aplicaria num trabalho convencional. Porque assim, para mim também não existe mais esse papo de trabalho online, trabalho digital, para mim é tudo a mesma coisa. A partir do momento que você tem as pessoas passando, como eu já citei aqui em outras aulas, mais de 6 horas por dia na média com o celular na mão, usando e com ele no bolso conectado à internet, essa pessoa não tá mais offline em momento algum dela do dia. Então trabalho é trabalho, ponto final. Então assim, é importante que você olhe, mesmo para você, pô Luiz, mas eu tenho, sei lá, uma página de memes de futebol, eu tenho um canal de receitas. Cara, trate como trabalho, tá? Trate isso como trabalho. Aplique certas lógicas, como horário para cumprir, meta, estratégia de crescimento, análise, feedback de clientes que são seus consumidores. Então, tudo isso você vai ter que aplicar na hora da criação de conteúdo, tá? Esse, aliás, é um dos problemas graves de por que tantos influenciadores, e o que eu vou falar aqui para vocês, e por isso que talvez os streamers chocaram tanto as pessoas, é que muitos influenciadores têm lá milhares e milhares de seguidores e não ganham, sei lá, um salário mínimo por mês com seu conteúdo, mesmo o cidadão estando lá. Por quê? Porque ele não trata aquilo como trabalho, ele continua. O cara conversa, sei lá, 20 mil, 10 mil pessoas por dia, e ele não olha para isso como como uma oportunidade de trabalho, como uma oportunidade de alavancar o seu negócio, de vender. Ele olha para aquilo como, pô, eu tenho 10 mil seguidores, eu sou um blogueirinho. Tá, meu irmão, você vai fazer o que com isso? Você é blogueirinho, você vai fazer o quê? Pra que serve ser blogueirinho? Né? Então, isso é um problema grave nos criadores de conteúdo, nos influencers. Eu vi muita gente morrer assim, entre aspas, no sentido de desaparecer da internet, porque o cara tinha uma audiência gigantesca, mas o cara se perde em vaidade, o cara acredita que as pessoas consomem o conteúdo dele por obrigação, por pena, né? Então ele não trata aquilo com seriedade, como um trabalho, né? Ou seja, ninguém vai na tua loja comprar um produto se ela não souber que você existe, né? Ou se você, de repente, muda de estabelecimento, né? Ou muda o interesse do seu site, você fala, ué, desapareceu o cidadão? Não, então é importante que você se comunique, colha feedback, esteja ali todo dia, se essa é a sua intenção, continue produzindo, continue vendendo, porque no fim das contas também, isso é uma das questões mais importantes que eu quero passar aqui, é que criação de conteúdo você precisa lidar como venda, convencer a pessoa a engajar naquilo, né? Então esse é um problema que muitos criadores de conteúdo têm, e eu não quero que vocês tenham isso no início, no meio, não sei em que estágio que vocês estão da criação de conteúdo de vocês, mas que vocês olhem para isso com seriedade, como um trabalho, tá? Mesmo que hoje seja um hobby, mesmo que hoje não te remunere, mas tratar a criação de conteúdo como um trabalho foi o que me trouxe até aqui hoje. Pois bem, vamos falar da lista. Teve um vazamento aí então da Twitch, né? E deixou todo mundo chocado. E o motivo das pessoas estarem tão chocadas assim com esse vazamento, descobrir que streamers
ganham dinheiro é justamente essa mentalidade de achar que internet é para postar meme e brigar no Twitter. É isso, né? Não que postar meme no Twitter não seja um trabalho, pode até ser, desde que você leve isso como, né, a sério, como um projeto e tal. Mas a maioria das pessoas estão lá para brigar. Então, assim, as pessoas se assustam. Eu acho isso de uma inocência, de uma desconexão com o ano que a pessoa vive. Pelo amor... Meu Deus, como assim uma pessoa que tem 30 mil pessoas assistindo ele ganha muito dinheiro com isso? Ô, gente, coloca assim, para um pouco. Para um pouco. Um ponto de audiência na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do Brasil, que é o que importa, hoje, se eu não me engano, são 60 mil domicílios, né? Mas não é muito mais do que isso, não. E se for, também não é, tipo assim, tá, eu não vou pesquisar isso agora. Então você imagina que tem streamer que tem audiência de uma rede TV. Você realmente acredita que esse cara que consegue mobilizar 30, 20, 10, 5, eu tô regredindo por quê? Porque essa galera dos 100k pra cima, você tem pelo menos, tem que ser óbvio que eles são milionários. Você realmente acredita que essas pessoas não ganham dinheiro com isso? E quando eu tô falando ganhar dinheiro, de fato é ganhar relativamente bem. Porque veja, a gente tá falando de uma pessoa que consegue, ao longo de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem streamer que passa mais do que isso online, com uma média constante de mais de 10 mil pessoas, 5 mil pessoas assistindo ele, interagindo no chat, se divertindo com aquele conteúdo, aprendendo, rindo, seja lá o que for, passando tempo. Você realmente acha que essa galera, de alguma forma, não se torna uma fonte de renda para ele? Então, assim, esse é uma das coisas que mais me incomoda, quando se fala de criar conteúdo na internet, de monetizar o seu conteúdo, seja lá você o que for. É as pessoas terem essa inocência de olhar para a internet. As pessoas não conseguem conceber a ideia que em pleno 2021, né, com até a sua geladeira conectada na internet, seja improvável que pessoas ganhem tanto dinheiro assim criando conteúdo, né? E aí tem aquela discussão no Twitter, né? Que isso aí é uma das coisas que eu pensei muito se vale a pena trazer esse tipo de coisa pra cá, mas é que eu acho que vale, porque é importante que vocês tenham um pouco dessa mentalidade. O pessoal falando assim, nossa, mas o cara fica com 30 mil pessoas assistindo ele, falando bobagem, falando besteira. Olha só, meu amigo, para de ser julgador, para de ser juiz de conteúdo bom, conteúdo ruim. Eu já falei isso aqui outra vez, vou repetir. Quem julga se o conteúdo é bom ou não é a audiência. Se fosse realmente ruim pra quem? Né? Não teria tanta gente assistindo. Mas enfim, o que eu tenho para falar de vocês, até meu nome estava no meio desse vazamento aí, aqueles valores eles não são exatos, não é tudo aquilo não. Tem uma dedução de 30%, tem a dedução de imposto, tem uma mordida que a Twitch dá lá que ela não explica, mas de qualquer forma é muito dinheiro, tá? É muito dinheiro. E por que é muito dinheiro? Lembra quando eu falei para vocês que uma das principais coisas que você precisa ter em mente quando você desenha os seus conteúdos é encontrar a plataforma onde eles se encaixam, né? Então você é um professor de geografia. Aliás, eu me encontrei com um professor de geografia no Reels fazendo um sucesso desgraçado. Você é um professor de geografia. E você quer falar, cara, sobre... você quer falar sobre o Brasil. Quer falar sobre o Brasil. Sei lá, geografia do Brasil, topografia, curiosidade das capitais, diferenças de regionalismos, culturas de diferentes lugares. E eu não sou professor de geografia, não sei o quão mais eu consigo imaginar o quão abrangente pode ser. Será que vale a pena você fazer um podcast de 1 hora falando sobre isso? Mas qual público você quer atingir? Luiz, eu queria, cara, atingir o público infanto-juvenil. Ou o público adolescente que tá indo para fazer Enem, porque mais para frente eu posso vender aula particular, posso vender um curso, posso me oferecer, posso criar e-books, posso...
Então eu quero um público infanto-juvenil. Você acha que vale a pena ir para podcast? Talvez não. Talvez se o alvo fosse um público, sei lá, mais 25. Tá. Talvez criar Reels, né? Pô, então, Reels e TikTok, dá pra tocar. Então, assim, você, antes de começar a criar, você precisa pensar na plataforma. Você precisa, é de extrema importância. Assista essa aula, né? Por quê? Porque a plataforma é o que vai definir, de fato, o sucesso ou não dos seus conteúdos. A questão da Twitch, ela, pra mim, hoje, ela é a plataforma que mais remunera o criador de conteúdo baseado naquilo que ele possa oferecer de forma direta para a pessoa e ela remunera da forma mais rápida possível. Né? O que eu quero dizer com isso? Para você ter um canal no YouTube e começar a ganhar dinheiro com ele, a não ser que você faça um canal que eles chamam, tem um nome para isso, que são canais que você não aparece, que você pega imagens grátis, música grátis, né? Aliás, uma das coisas que tá super na moda e tô vendo alguns caras que os caras vai num site, pega música grátis, pega vídeo motivacional grátis e cria uns layouts assim de academia, tá ligado? Na academia do meu irmão o dia inteiro essas porra. E aí o cara monetiza porque é tudo de graça. Tem um nome específico pra isso que eu não vou lembrar agora. Mas ao menos que você não seja um canal desse, que seja você criando, aparecendo e tal, cara, demora muito para dar certo, né? Para viralizar, tem que fazer SEO, tem que fazer thumb, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O Twitter, mesma coisa. O TikTok, mesma coisa, tudo. A Twitch, ela tem uma questão que nativamente é muito difícil você crescer na plataforma. É por isso que existem tantos streamers grandes e um vácuo enorme pro pessoal médio e pequeno. Por quê? Porque os streamers grandes conseguiram a proeza de crescer na plataforma. Então eles se tornam referência dentro da plataforma. Tá certo? Mas a partir do momento que você consegue ter uma base de fãs fora da Twitch e consegue a migração, a Twitch ela vai ser a plataforma que mais vai te remunerar de forma honesta. Né? Porque qual é a forma de monetização da Twitch? Existem 3 formas. A primeira forma é o sub, né? A pessoa te dá o sub. A segunda forma é os bits, que é a moeda da Twitch. A pessoa vai lá e compra bits e te dá. E a terceira forma são os donates. A pessoa te dá dinheiro. Você percebeu alguma semelhança? Nas 3 formas de remuneração das lives, as 3 são um contato direto. Criador, espectador. Não há intermediários. Você vai falar, não, beleza, tem a Twitch que pega os 30%, mas isso é outra história. Não há intermediários. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no YouTube, o cara vai ser monetizado pelos ads. Né? Então, vai ter a publicidade, vai ter o ads. No TikTok, não tem monetização. No Instagram, não tem monetização. Em podcast, não tem monetização nativa. No Twitter, não tem. Vai começar a ter as doações lá. Então você veja, a Twitch, dentro das plataformas famosas, ela é a plataforma, ela é a única plataforma, quer dizer, vai existir outras, né? A gente está falando de plataformas relevantes, que te monetiza por aquilo que você consegue conquistar do seu público, tá certo? Então é por isso que os streamers grandes ganham tanto dinheiro, tá? Porque o cara tá ali durante horas criando conteúdo, jogando, só na conversa, fazendo react, não interessa. Isso é criação de conteúdo. Se você acha que isso é conteúdo menor, conteúdo maior, um conteúdo sem relevância, isso é um erro seu. Não vou nem falar que é um problema seu, é um erro seu, porque isso é. Porque ninguém consegue segurar tantas pessoas assim por tanto tempo sem ser relevante para elas. E aí é o seguinte, essa pessoa ela se torna relevante para a audiência. E a partir do momento que aquela pessoa se torna relevante, ela se torna indispensável. Que é uma das principais, principal forma de você conseguir monetizar o seu trabalho. É você se tornar tão relevante que você se torne indispensável. O que eu quero dizer com isso? A internet, tá todo mundo brigando um com o outro pelo watch time,
Então, o Google briga com o YouTube, briga com a Twitch, que briga com o Reels, que briga com o TikTok, que briga com o Twitter, que briga com a Netflix, que briga com a HBO Max, com o Disney Plus. Pau, tá todo mundo brigando entre si. E dentro desses lugares, dentro dessas plataformas, tem os criadores de conteúdos que estão brigando por essa retenção, né? O algoritmo do YouTube, ele é muito cruel. Ele vai, assim, ó, privilegiar quem joga 100% o jogo do YouTube. Tá errado? Não tá, tem que jogar mesmo. Então isso acaba podando, muitas vezes, o criativo da pessoa. Então, pô, eu conheço gente fã. Por exemplo, o Pablo Peixoto. O Pablo Peixoto, ele fazia um programa chamado Quatro Coisas, extremamente bem editado, pesquisado, roteirizado, com texto, com tudo. Mas era um programa que, colocado ao lado dos conteúdos rápidos, fáceis, 10 minutos, ele comentando notícia quente que é hype, não dava, sei lá, 1/10, 2/10, 1/10, sabe? Não, vamos botar aqui também. Dava, sei lá, 20% da audiência dos vídeos normais. Mas é por quê? Porque é ruim o conteúdo do Quatro Coisas e o conteúdo do Mais Uma Coisa, né? Que é o conteúdo rápido dele. Não é esse a questão. A questão é que o outro conteúdo rápido, hypado, postado todo santo dia, favorece o algoritmo que vai exibir o conteúdo para mais pessoas. Simples, é isso. É refém do algoritmo. Na Twitch não existe algoritmo. Na Twitch não tem nada que te privilegie ou te desprivilegie. Tá esquecido aqui o Antônio. Mas assim, às vezes há um esquema lá de front page e tal, mas isso é bobajada, tá? A Twitch, você constrói a audiência no dia a dia. Constrói o fã à base do suor e do conteúdo, né? Então é por isso que a Twitch, ela gera para algumas pessoas esse engajamento gigantesco e, consequentemente, esse dinheiro gigantesco, né? Como eu disse, os grandes, eles são nativos da Twitch, né? Então eles nascem na Twitch, que geram comunidade na Twitch. Quando eu comecei na Twitch, eu era off, eu não tinha público lá. E eu comecei muito bem. Mas por quê? Porque eu já tinha um público formado, né, fidelizado comigo, uma base de fãs ao longo de muitos anos, principalmente nos últimos 2 anos que eu comecei a levar mais a sério a criação de conteúdo. Então, quando eu fui para a Twitch, o meu trabalho foi preparar essa audiência, falar, comentar, gerar expectativa nas redes sociais. Olha, comprei uma câmera, comprei um mic gamer. Eu lembro que na época eu tava começando a jogar CS, falei, pô, vou streamar isso aqui, falando zoeira, mas eu já tinha esse pensamento. Em algum momento eu vou abrir live na Twitch. E eu fui preparando essa base. Eu consegui, de começo, migrar poucas pessoas da minha base. Então, pô, eu abri live, tinha 700 pessoas na minha primeira live. Pô, é um número bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha 50 mil seguidores no Instagram. Então, você veja, assim, se for comparar, né, tipo, 1% da galera foi pra lá. No Twitter, eu tinha, sei lá, 90 mil, 100 mil seguidores, né? Então, é 1%. Juntar os dois foi 1% da minha audiência. Mas, ainda assim, é um número relevante. A partir daqui, e hoje a minha média de views é 2 mil, 2K, fácil, né? Só que, o que eu fiz que aumentou a minha base de lá pra cá? Aquela velha história do funil de conteúdo que eu mostrei pra vocês no outro dia, mas ao mesmo tempo é criando conteúdo de forma ininterrupta na Twitch. E é esse o grande segredo dessas pessoas, alguns já milionários. Essas pessoas, elas sentam a bunda na cadeira e passam 8 horas por dia conversando com a sua audiência. Então, como é que você mede o valor disso? Como é que você mede o valor disso para quem está na casa? Imagina que você é um adolescente, pandemia, tá sem aula online, não pode sair de casa, não pode ver os amigos. Ou você, trabalhador, que tá, pô, em home office também, tá no escritório, tem a oportunidade de ficar vendo as coisas na internet. Pô, não deve ser gostoso? Imagina que ao invés de você ter um podcast, você ter um vídeo para assistir, você tem tweet para ler, feed. Mas imagina que gostoso se você tivesse uma companhia para passar o dia com você. Conversando, trocando ideia, dando risada. Aí você para um pouco, vai lá, dá uma olhada, vê o chat. São pessoas que, pô, talvez você não conheça, mas elas têm familiaridade, elas gostam da mesma coisa que você gosta, estão ali juntos, conversando, se divertindo. Aí você tá ali, pô, você tá estressado, aí você pausa um pouco, depois você volta, o cara tá online ainda, e o cara tá sentado ali, falando. Como é que você mede isso? Como é que você precifica isso para aquela pessoa, para mim? Imagina que eu, Luigi,
tô aqui na firma o dia inteiro, trampo chato do cacete, ou trampo legal, enfim, no meu caso. Tô lá sozinhão, tem escritório e tal, mas porra, bota um foninho aqui. Pô, tem um cara que eu gosto, tem uma mina que eu gosto, jogando, fazendo só na conversa, transmitindo uma CPI da Covid. Ele tá o dia inteiro ali fazendo comentários. Eu não me sinto mais sozinho. Tem o chat, eu posso ir lá no chat e dar um pá. Olha a riqueza disso. Olha o quanto isso não tem preço pra mim. Tanto não tem preço, mas que eu vou precificar. Eu vou dar um sub. Eu vou dar um sub pro chat, se divertir junto comigo. Eu vou fazer um donate, R$5. R$5 não é nada pra mim, pô. Passei o dia aqui com o cara, velho. 5 horas, ó. Tem mês que eu nem assisto Netflix tanto tempo. Vou lá dar um donate. Só que eu sou um entre milhares. Então é por isso que essas pessoas ganham tanto dinheiro. Então é por isso que essas pessoas conseguem gerar tanto valor pro produto deles. Eles tratam como trabalho. Estão lá, tem hora pra começar, às vezes não tem hora pra terminar. Tem roteiro, né? Vamos jogar isso ou vamos assistir isso, ou seja, tem planejamento. Eles se vendem o sub, vendem o donate. Pô, tu vai aparecer na live do cara, tem que pagar. Você pode comentar no chat, é de graça, mas pra aparecer na live, ali pra todo mundo ler tua mensagem, você contar uma piada, dar uma zoada no cara, ou contribuir com o papo, custa. Então ele tá te vendendo um espaço na live dele, olha só. No chat, você pode participar de graça, mas ele vai te vender um distintivo. Você tá entendendo? Então tudo isso é uma mentalidade de trabalho. E é por isso que os streamers ganham tanto dinheiro. Alguns, óbvio, né? Os grandes. Mas os médios também. É claro que a gente vai depois falar um pouco sobre as mudanças da Twitch, mas não vai ser hoje, porque hoje eu só queria conversar um pouco sobre isso. O lance é o seguinte. A gente pode sentar aqui e debater se é correto ou não, o monopólio do conteúdo na Twitch, no YouTube. Eu acho que a gente pode, mas eu não acho que isso vai contribuir para o nosso objetivo aqui. E qual é o nosso objetivo aqui? Criar conteúdo, ter técnica, ter embasamento, ter foco, ter norte. Tá? Então, assim, é óbvio que existe monopólio, é óbvio que sempre existirão os grandes, mas se você for pensar nisso, tu não faz nada. O que você tem que fazer hoje é prestar atenção no porquê que essas pessoas conseguem tanta grana, o que eles fizeram. E eu vou te contar. Todas as pessoas que eu conheço que ganham grana de verdade e que continuam ganhando grana de verdade ao longo dos anos, não é só, sei lá, o menino foi lá e fez um vídeo muito engraçado, todo mundo compartilhou, deu like, ganhou 1 milhão de seguidores. Passa um ano, você vai ver a foto do cara, tem 500 likes. Então, o teu objetivo não é ser esse cara. Você pode ganhar dinheiro, mas não, a gente tá falando de médio e longo prazo. É o jogo que eu jogo, pelo menos. O jogo que eu jogo é esse. A gente vai ter que olhar para essas pessoas e pensar, mano, tem alguma coisa aí. E o que tem de primordial é a criação de conteúdo programada e pensada para médio e longo prazo. Tratar o seu conteúdo como um produto a ser vendido para a audiência. E você convencê-los a consumir esse produto. Seja um texto, seja um podcast, seja um vídeo, seja uma live, seja um tweet, seja um TikTok, seja uma dancinha no Reels. Não me importa. Seja uma newsletter. Você vai formar essa base. Você vai vender para eles o teu conteúdo. Depois a gente já falou sobre vender também produtos. Mas por enquanto você precisa trabalhar tudo que você faz dessa forma. Criação de conteúdo. Só criatividade não serve pra nada. Todo mundo tem boa ideia. Todo mundo tem boa ideia. Boa ideia não serve pra nada. Talento não serve pra nada. Se você só tiver isso. Só ideia boa, se só tiver talento e não aplicar. Principalmente na internet. Então, de novo, estamos em 2021. As pessoas passam o dia todo conectado. As pessoas se divertem com a internet. As pessoas desenvolvem uma relação de carinho, afeto com o criador de conteúdo delas. Não é possível que você ainda vá achar que esses caras que estão lá diariamente produzindo de forma imparável, incansável, esses caras não são remunerados pelo trabalho deles. Eles são. E você, principalmente, precisa colocar uma coisa na tua cabeça. Não é porque tu não vai conseguir ser o Gaules, que tu não pode conseguir ser
talvez um Luigi aqui que vivo bem, pago minhas contas, consigo beber minha cerveja. Tu pode ser. Tu não precisa ser um Gaules. Eu nunca almejei ser um Gaules. Nunca almejei ser um Alanzoca, nunca almejei ser um Casimiro. Não tem essa pretensão, não tem essa vaidade. Você sabe por quê? Porque eu trato isso daqui como trabalho. Eu sei que eu não vou conseguir. Se eu fosse trabalhar, sei lá, na área de publicidade mesmo que eu tava, eu não ia ser um Washington Oliveto. Mas eu queria ser um cara bom com o meu trabalho. E na internet é a mesma coisa. Eu quero ser um cara bom, quero criar conteúdo bom, relevante, que tenha aquilo que eu acredito, aquilo que eu sou. Né? Porque às vezes eu falo aqui pra vocês, e por isso que isso aqui é um grupo exclusivo, não é todo mundo, porque se eu falar isso aqui, né, em outro lugar, a galera não vai entender a ideia. Porque é claro que tem tudo, eu tento passar todo o meu melhor, ter um carinho, ter um cuidado, mas o carinho, o cuidado, o amor, o tesão, a paixão, os meus sentimentos, para que eles sejam ouvidos, consumidos pelas pessoas, precisa ter técnica. Porque senão ninguém me assiste. Porque senão ninguém me ouve. Senão eu entro numa sala escura e fico gritando lá dentro. E eu não quero gritar para uma sala escura. Eu quero gritar para uma arquibancada lotada. Não precisa estar tão lotada quanto a do Gaules. Mas igual a do Luiz Verso, eu tô muito feliz. Então é isso, meus queridos. Hoje foi meio rápido. Ainda assim, passamos ali dos 25 minutos. Eu só queria tratar um pouco dessa polêmica e dizer aos senhores assim, tem muita gente ganhando dinheiro na internet. Eu garanto para vocês que tem não só streamers, mas tem profissionais, educadores, muito educador ganhando dinheiro, advogados, nutricionistas, gente com diploma. Por quê? Porque empreendedorzinho de lojinha, né, que a galera às vezes tira sarro, sabe, tá ganhando o dinheiro dele. Porque eu já falei, você não precisa ganhar o que o Gaules ganha. Você precisa, se você ganhar o suficiente para você viver, pagar suas contas, com o seu talento, que eu já falei que sem técnica não vai servir mais de uma coisa, com o seu aprendizado, com o seu conhecimento, não esqueça da última aula, suficiente para você, não tá bom? Usar essa plataforma chamada internet, esse negócio vasto, no que eu puder ajudar, estarei aqui. Até a próxima aula, um abraço.